Oi, gente, para quem não conhece, eu sou a professora Elizabeth, professora de História de vocês. Eu vou dar aula para vocês por meio de vídeos, para tentar facilitar a vida de vocês. E o nosso primeiro tema vai ser República Velha. Para facilitar a vida de vocês, eu vou dividir esse tema em duas partes, tá? Eu vou explicar essa primeira parte, que eu vou pegar mais a República da Espada, que vocês já vão entender, até o final da República da Espada, tá? Até Floriano Peixoto, fim do governo Floriano Peixoto. E a segunda parte do vídeo que eu vou fazer depois pega assim a República Café com Leite, oligarquias, voto de cabresto, até início do imperialismo no Brasil, ok? Então vamos lá. A República Velha, ela vai ser um período que compreende no Brasil de 1889, certo? Até 1930, tá? 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, ok? O Brasil deixa de ter um imperador, que até então era Dom Pedro II, que se viu obrigado a sair do país, abandonar o país, ir embora, tá? E agora quem governava era o presidente do governo provisório republicano, que não por acaso era o próprio Deodoro, Marechal Deodoro, tá? Só que assim, na capital do país, que era o Rio de Janeiro até então, não era Brasília ainda, boa parte da população, das pessoas, eles assistiram tudo meio que tipo de boca aberta, tipo, bestificado, tipo, o que aconteceu? Por quê? Porque o regime mudou de uma hora para outra, de surpresa. Foi um golpe militar. Então, se no Rio de Janeiro as pessoas assistiam isso bestificadas, imagina no resto do país, então. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido, por que o regime tinha mudado, porque ele foi um golpe militar, tá? Não foi uma coisa certa, com consulta da população, a população nem sabia o que estava acontecendo. Foi uma coisa feita, movendo os pauzinhos ali mesmo, um golpe para tirar o imperador e colocar uma república, tá? No caso, os militares envolvidos no meio. A população, como eu falei, não foi consultada a respeito, ou seja, foi uma mudança sem participação nenhuma popular, certo? E os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares. Então foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, ok? Por isso, esse período inicial da República, justamente por estar na mão de dois militares, foi chamado de República da Espada, certo? Observação: o fato do Brasil ter se tornado uma república não faz com que houvesse, não fazia com que houvesse um consenso político no país, ou seja, tipo, as forças políticas do país ainda não tinham decidido que tipo de natureza seria esse novo regime, como ele seria, se seria ok. A gente foi mais ou menos desse jeito, beleza, ok, a gente tem uma república, só que tipo de república que a gente vai fazer, tá? Vai ser uma com democracia? Vai ser uma ditadura? A gente vai pôr o poder nas mãos dos militares ou dos políticos civis? O poder vai ser centralizado forte? Ou cada estado vai ter a sua autonomia? Como que a gente vai fazer a nova Constituição? Várias perguntas. Então, se proclamou a República, se deu o golpe, colocou a República, mas como iria proceder daqui em diante, ninguém sabia. Então, ficou uma grande interrogação, tá? Os positivistas em si, eles sonhavam com uma ditadura dos cientistas, tá? Os militares já queriam, logicamente, uma ditadura militar. Os fazendeiros paulistas, que eles adotavam o liberalismo político que era inspirado nos Estados Unidos, no meio estilo cada um por si, então eles queriam isso. Os republicanos mais radicais, eles queriam, imaginavam um novo regime nos moldes que foi feito após a Revolução Francesa de 1789, que acabou colocando na França, garantindo
direitos dos cidadãos, a liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então, assim, tem vários grupos querendo várias coisas, mas ninguém sabia o que fazer, tá? E aí a gente tem um ponto. Ao invés de se debater, trocar ideia, um consenso sobre aonde que a gente vai chegar, as questões nacionais, todas essas questões, elas foram decididas de forma mais autoritária, tá? As opiniões vencedoras foram as de quem tiveram mais força para impor a sua vontade, tá? Então, assim, as tropas foram mobilizadas, muita gente foi presa, jornal foi fechado, políticos foram ameaçados, pessoas foram assassinadas, tá? E quando a poeira deu uma baixada nessa bagunça toda, viu-se que o poder ficaria exatamente nas mãos dos grandes cafeicultores, que na época eram quem tinha mais prestígio, certo? Tanto político quanto monetário, certo? Os grandes fazendeiros. Então vamos falar um pouquinho do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? O Marechal Deodoro, ele proclamou a república e acabou se tornando o chefe do governo provisório, tá? No início, o governo até tinha uma aparência democrática, tá? A igreja foi separada do Estado, o Estado passou a ser laico, foram convocadas eleições para a Assembleia Constituinte, aliás, essa Assembleia ficou responsável por elaborar uma nova Constituição, tá? Em 1891, a nova Constituição estava pronta, tá? Aquela Assembleia elaborou a nova Constituição. Então, essa nova Constituição, ela estabelecia que o presidente da República seria eleito por voto direto do povo, tá? Porém, vírgula, menos o primeiro presidente, que seria indicado pelo Congresso Nacional, certo? Ou seja, ele seria indicado pelos deputados e senadores que foram eleitos pela população, tá? Só que aí, detalhe, o escolhido foi o próprio Deodoro. Mas sabe por quê que ele foi eleito, o próprio Deodoro? Porque na hora do Congresso Nacional eleger o primeiro presidente da República, o Deodoro deu a entender que ele colocaria os soldados na rua à sua disposição, certo? Então, os deputados já imaginavam todos os soldados e fuzis apontados na rua causando, certo? E acharam que aquilo já era um ótimo argumento para se colocar no poder o Marechal Deodoro, tá? O governo do Deodoro, ele foi marcado por uma crise. Todo o governo, tá? Uma crise econômica. O ministro Rui Barbosa, ele chegou a elaborar um plano econômico, tá? Se chamou encilhamento, tá? Para tentar fazer as indústrias crescerem, tá? O plano em si foi pro saco, fracassou, tá? E a inflação só aumentou ainda mais, tá? Para piorar, o Deodoro, ele indicou e acabou nomeando vários amigos para os cargos mais importantes, próximos à presidência, o que provocou vários protestos na população, tá? E quando a imprensa começou a criticar o Marechal Deodoro, ele simplesmente mandou fechar os jornais e prender todos os opositores. E aí começa a pegar fogo. O Congresso, com medo que o Deodoro implantasse uma ditadura militar, votou uma lei limitando os poderes do presidente da República. Lógico que o Deodoro não gostou e mandou fechar o Congresso, certo? Diante disso, a Marinha se rebelou e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, tá? A Marinha brasileira, tá? Muitos generais também ficaram contra o Deodoro e até mesmo o poderoso partido PRP, que era o Partido Republicano Paulista, acabou protestando. Com o país todo à beira de uma guerra civil, o Deodoro resolveu renunciar, ok?
Bom, agora que a gente já viu um pouco sobre o Deodoro, a gente vai falar um pouco sobre o Floriano Peixoto, como foi o governo dele e até o fim do seu governo, quando começa a se consolidar a República Café com Leite, que a gente vai estudar isso só no próximo vídeo, tá? Então, assim, o Marechal Floriano Peixoto, ele também pertencia ao exército, ele também era um militar. Ele foi eleito como vice-presidente, tá? E agora ele assumiu o lugar do Deodoro, tá? Só que a saída do Deodoro não diminuiu a tensão política que já existia, tá? Muitos grupos ainda rejeitavam o Floriano Peixoto, tá? Além da própria Marinha, que ainda ameaçava bombardear o Rio de Janeiro, tá? O Floriano, ele tem gente poderosa do lado dele, como deputados e senadores daquele Partido Republicano Paulista, certo? Que justamente esse partido representava os interesses daqueles cafeicultores mais ricos do país, que a gente já falou anteriormente. O que esses cafeicultores querem? O fim do tumulto político e principalmente investimento na ferrovia para eles poderem transportar o café para exportação, tá? E lógico, e aí aumenta o lucro desses fazendeiros, tá? Só que o Floriano, ele vai agir como um ditador. Ele vai prender quem criticava ele, ele vai ordenar inclusive vários fuzilamentos, como em Santa Catarina. Santa Catarina teve vários fuzilamentos, que a gente vai ver aqui também mais pra frente. Só que o Floriano, ele também tinha muitos admiradores, como comerciantes, funcionários públicos, alguns estudantes, jovens oficiais do exército. Esse pessoal era chamado de florianista, são os florianistas. Eles recebem o nome de jacobinos florianistas, tá? Por quê? Porque eles acreditam que a ditadura republicana do Floriano protegeria a soberania nacional, a questão do nacionalismo, tá? Combateria a corrupção, né? E traria vantagens para as camadas sociais populares. E o Floriano, por si, ele tinha uma personalidade muito contraditória, porque ele chegou a adotar medidas a favor dos pobres, inclusive. Como no Rio de Janeiro, ele chegou a tabelar os preços dos aluguéis e da carne. Lembram que a gente estava com uma inflação muito grande no governo do Deodoro, né? E essa inflação continuou. Por mais autoritário que ele fosse, inclusive, aí está a personalidade dúbia dele, ele perseguia todos os seus opositores. Então ele ganhou o apelido de mão de ferro por causa da imposição dessa sua autoridade, tá? O Floriano não recuou diante das ameaças da Marinha, tá? Pelo contrário, o que ele fez? Ele resolveu fazer um acordo com os Estados Unidos, que nessa época queriam aumentar a influência econômica no Brasil. Então o que ele fez? Ele comprou dos Estados Unidos uma nova frota para a guerra, justamente para perseguir os almirantes daquela revolta armada da Marinha. A frota, ela veio diretamente de São Paulo, com a Marinha de São Paulo aqui, né? E derrotou os revoltosos do Rio de Janeiro, tá? Agora, para a gente entender um pouquinho o final do Floriano Peixoto, a gente vai falar da Revolução Federalista Gaúcha, tá? No Rio Grande do Sul, no tempo do Floriano Peixoto, a situação era tipo de uma guerra civil. Para vocês terem ideia, de 1889 a 1893, eles tiveram 17 governadores diferentes, tá? Então a gente tinha dois lados. Primeiro lado, a gente vai ter os partidários do governador e os latifundiários, certo? Liderados pelo Júlio de Castilho, exigiam que ele tivesse amplos poderes, ok? Defendiam a autonomia de cada estado, tá? E tinham o apoio dos fazendeiros e dos grandes comerciantes da região de Porto Alegre, tá? Do outro lado, a gente tem a oposição. A oposição ficam os federalistas, também chamados de maragatos. O líder era um fazendeiro chamado Gaspar da Silveira Martins, tá? O que eles queriam? Eles queriam que o poder executivo fosse limitado,
tá? Os deputados estaduais gaúchos, eles queriam que eles tivessem mais poderes do que o próprio governador, tá? E a Revolução Federalista Gaúcha, ela estourou em 1893. Essas tropas maragatas marcharam para Curitiba e para a região de Desterro, que hoje é a região de Florianópolis, certo? Nessa região, eles tentaram se unir aos rebeldes daquela revolta armada da Marinha do Rio de Janeiro, tá? Houve uma luta muito violenta, os prisioneiros foram torturados e degolados, tá? O Floriano, por si, ele apoiava o Júlio de Castilho, certo? Que era um pessoal que apoiava o governador. Então, ele enviou tropas para Santa Catarina e ordenou um banho de sangue em Santa Catarina, tá? Na região justo, que se chamava Desterro. E aí, uma vírgula, a região de Florianópolis recebeu o nome de Florianópolis por causa do Floriano Peixoto, numa estranha homenagem, né? Porque ali ele matou mais de 10 mil mortos, houve naquele desfecho, né? Então é uma homenagem meio fúnebre a região ter pego o nome de Florianópolis, enfim. Em 1895, as tropas castilhistas derrotam as tropas dos Maragatos, é o que eu falei, teve mais de 10 mil mortos. E no final do seu governo, o Floriano sabia que não iria conseguir ficar no poder sem apoio daqueles fazendeiros que eram ricos, né? Os ricos e mais poderosos do país. Então ele se curvou diante da vontade deles e terminou seu mandato em 1894, tá? A partir daí assume o novo presidente da República, que é o Prudente de Moraes, tá? Um cafeicultor paulista, ou seja, um civil, não mais um militar, certo? Fica no poder e a gente começa o início da República Café com Leite, certo? A segunda parte eu vou deixar para a próxima videoaula, que vai ser a parte da República Oligárquica, tá? Então eu fico por aqui, a gente vai se falando e é isso aí, tá? E tchau. Quer falar tchau?